Olá, aviadores! Aqui é o Scooter Driver. Você já se perguntou por que os pilotos de caça estão sempre usando máscaras? Não é só para parecer futurista, existe um inimigo invisível, silencioso, que pode derrubar um avião sem disparar um único tiro. Esse inimigo é a hipóxia. E agora você vai entender por que esse perigo é levado tão a sério na aviação militar e por que ele é capaz de transformar o melhor piloto do mundo em um passageiro indefeso em questão de segundos. Se você curte aprender sobre aviação militar com realismo, já deixa o like porque isso ajuda muito o canal. A hipóxia é a condição em que o corpo não recebe oxigênio suficiente para funcionar adequadamente. E quando falta oxigênio para o cérebro, o tempo de consciência pode ser contado em segundos. Na aviação, isso acontece principalmente pela altitude. A atmosfera é composta por cerca de 21% de oxigênio em qualquer altitude. Mas à medida que subimos, a pressão atmosférica diminui. E, em consequência, a pressão parcial do oxigênio também diminui. Com isso, começa a haver dificuldade para o oxigênio ser absorvido nos pulmões. E o oxigênio disponível para o corpo cai drasticamente. Até 10 mil pés, o organismo ainda consegue se adaptar. O coração bate mais forte para compensar a diminuição do oxigênio. E você respira um pouco mais rápido. Você não sente isso, mas é o motivo de ficar um pouco cansado em voos muito longos. É o chamado estágio compensatório da hipóxia, onde o corpo consegue administrar a falta de oxigênio. Mas acima de 10 mil pés, entramos na chamada zona fisiologicamente deficiente. É por isso que aeronaves comerciais e militares precisam ser pressurizadas ou equipadas com sistemas de oxigênio suplementar. E olha só os números. A 18 mil pés, uma pessoa pode resistir cerca de 20 minutos sem oxigênio. 30 mil pés, esse tempo cai para menos de 2 minutos. Já a 40 mil pés, um piloto pode perder a consciência em 15 segundos. 15 segundos, o suficiente para mexer nos botões, mas não para salvar a própria vida. Comenta aqui embaixo. Você já tinha ouvido falar em hipóxia antes deste vídeo? A hipóxia é traiçoeira, já que ela começa a agir no corpo de forma sutil. Os sintomas parecem inofensivos: euforia, excesso de confiança, perda de raciocínio lógico, visão turva. Mas em segundos, o piloto pode perder completamente a consciência sem tempo de reagir. É por isso que esse inimigo é tão perigoso. Ele não dá aviso. No final do vídeo, vamos ver como isso acontece usando exemplos nos simuladores. Veja esse militar. Ele já está com perda cognitiva e os instrutores o alertam para colocar a máscara e acionar o modo de emergência do regulador de oxigênio, mas ele mal consegue entender. No final, aciona o modo emergência, mas não coloca a máscara. Quem o faz é o instrutor. Existe uma diferença enorme entre a aviação comercial e a aviação militar, que pouca gente conhece. Nos aviões de passageiros, como os que você voa em viagens, a cabine é pressurizada de forma chamada isobárica. Isso significa que não importa se o avião esteja voando a 30 ou 40 mil pés, dentro da cabine você está sempre numa altitude equivalente a aproximadamente 8 mil pés. É como se você estivesse numa cidade de montanha, mas respirando tranquilamente. Essa pressurização constante exige estruturas muito mais robustas e pesadas, próprias para aeronaves, que priorizam o conforto e a segurança dos passageiros. Já nas aeronaves militares, a história é diferente. Elas até mantêm a pressurização isobárica até certa altura, mas a partir de um ponto, o sistema muda para o chamado diferencial de pressão. Isso significa que a cabine continua subindo em altitude junto com o avião, ainda que numa taxa menor. O resultado é que um piloto de caça a 40 mil pés, por exemplo, pode estar respirando numa cabine que equivale a 20 mil pés de altitude. E 20 mil pés já é uma condição em que os sintomas de hipóxia começam a se manifestar. Ou seja, mesmo com a máscara de oxigênio, a fisiologia do piloto já está sendo desafiada. Nesse momento, mesmo com tudo funcionando perfeitamente, se ele tirar a máscara, estará sobre os efeitos da hipóxia. Por que essa diferença? Porque um caça precisa ser leve, ágil e manobrável. Uma pressurização totalmente isobárica exigiria reforços estruturais, sistemas mais pesados e maior volume interno para equipamentos.
Tudo isso diminuiria a performance e a capacidade de combate da aeronave. Ou seja, no mundo militar, há sempre esse equilíbrio entre desempenho da máquina e os limites do corpo humano. E é por isso que a máscara de oxigênio não é opcional. É uma linha de vida que mantém o piloto consciente em altitudes extremas. No cinema, essa realidade muitas vezes é distorcida. No primeiro Top Gun, por exemplo, os pilotos quase nunca voavam com a máscara. Se naquela realidade houvesse uma falha de pressurização, todos morreriam sem perceber. Já em Top Gun, Maverick, a sequência mais recente, o realismo foi levado muito mais a sério. Pilotos sempre com máscara, exatamente como acontece na vida real. E se você gosta de ver onde o cinema acerta e onde erra em relação à vida real, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Para enfrentar esse risco, todo piloto militar passa pelo treinamento em câmaras hipobáricas. Lá, em ambiente controlado, ele experimenta a hipóxia para reconhecer seus próprios sintomas. A ideia é que se estiver voando e reconhecer sensações parecidas com a que experimentou na câmara, ele comece a executar os procedimentos de emergência, que normalmente são usar o oxigênio de emergência e descer abaixo de 10.000 pés. A câmara hipobárica é um treinamento que temos de realizar de tempos em tempos, já que os sintomas podem mudar de acordo com a condição física e outros condicionantes da vida de cada um. Cada corpo reage de uma forma. Alguns ficam eufóricos, outros perdem a coordenação, outros simplesmente desmaiam. Saber identificar seus sinais pessoais pode ser a diferença entre a vida e a morte em voo real. E ao contrário do que se vê nos filmes e que reina no imaginário popular, os grandes pilotos não são imunes à hipóxia. Já vi alguns se tornarem agressivos e resistirem quando o instrutor tenta colocar a máscara deles. Outros acharam que era brincadeira e também dificultavam o trabalho dos instrutores. A diferença é que a hipóxia hipóxica, a que experimentamos em altitude, é diferente da hipóxia estagnante, que é a causada pelas forças G, que cessa quando as manobras param. A hipóxia causada pela altitude pode matar, se prolongada. Além disso, existe outro tipo de hipóxia, que é a hipóxia histotóxica, quando as células não conseguem usar o oxigênio, como em intoxicação por álcool. Então, o álcool aumenta os efeitos da hipóxia, mais uma razão por que beber e voar um caça não é uma boa ideia. Embora seja um tema crítico na aviação de combate, a hipóxia também afeta na aviação civil e executiva. Já houve acidentes fatais causados pela perda de pressurização, onde tripulação e passageiros ficaram inconscientes sem perceber. A diferença é que, na aviação comercial, normalmente os pilotos têm mais tempo de reação. Já no caça, onde a cabine pode estar a 20.000 pés, esse tempo pode ser de segundos. Em um fórum na internet, encontrei esse gráfico que é atribuído ao sistema de pressurização do F-16. Veja que a altitude da cabine é igual à altitude do avião até 8.000 pés. A partir daí, a pressão da cabine se mantém constante em 8.000 pés, até que a altitude do avião seja de 23.000 pés. A partir daí, o sistema mantém uma diferença de pressão de 5 psi e a altitude de cabine começa a subir, embora ainda seja bem menor, aliviando os efeitos da baixa pressão sobre o organismo. Até aqui falamos da teoria, mas eu vou mostrar isso na prática usando o simulador DCS. Nesse voo no F-18, você consegue ver claramente a diferença entre a altitude real e a altitude da cabine. Estamos voando com 8.000 pés de altitude de cabine e 12.000 pés de altitude da aeronave. Vou começar a simular falhas nos sistemas para ver como está a modelagem da hipóxia no simulador. Primeiro, vamos desligar o O-Box, que é o sistema que gera o oxigênio para o piloto. Assim, estaremos respirando o ar da cabine. Vamos iniciar uma subida e observar como se comporta a altitude de cabine do F-18. Ela se manteve isobárica em 8.000 pés até 23.000 pés de altitude da aeronave. Agora está subindo.
Vou abaixar o nariz para não estolar, ganhar velocidade e acionar o piloto automático para manter a altitude. Pronto, estamos nivelados a mais ou menos 39 mil pés. A altitude de cabine está excelente, ficou perto de 15 mil pés. Diferencial muito bom para um caça. Nessa altitude, o piloto tem mais de 30 minutos de consciência. Dependendo de sua condição física e tolerância à hipóxia, pode só sentir uma dor de cabeça, mas conseguir voltar para casa. Vamos ver o que acontece. Vou acelerar a passagem do tempo e ficar de olho no relógio. Já estamos faz alguns minutos, respirando o ar a 15 mil pés. Estamos voando igual ao Maverick e o Goose no primeiro filme de Top Gun, descontraídos com a nossa máscara pendurada. Ocasionalmente a gente faz isso no mundo real para beber água ou comer o lanche de bordo, mas nessa hora temos de checar a pressurização da cabine antes e durante o período sem máscara. A essa altura, temos pouco mais de 10 segundos de consciência antes de desmaiar e até morrer. Aliás, se você gosta desses testes que eu faço no DCS, mostrando como tudo funciona na prática, já ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e deixa sua curtida. Aparentemente tudo normal por aqui. Estamos voando a 15 mil pés de altitude de cabine faz cerca de 20 minutos e ainda não perdemos a consciência. Quase 40 minutos e tudo está normal. Nosso aviador é bom mesmo. Se passaram quase 50 minutos e eu cansei de esperar. Se você fizer esse teste, deixa nos comentários qual foi o resultado. Agora vou desligar a pressurização e estaremos respirando o ar de 39 mil pés. Vamos ver o que acontece. A altitude de cabine subiu rapidamente para 39 mil. Foi uma descompressão violenta. Ok, a visão começou a ficar preto e branco e borrada. Vamos tentar religar a pressurização. Acho que apaguei no último segundo. Devia ter colocado a máscara primeiro. Foram 49 segundos de consciência. Então já sabe. Se no combate seu canopy for perfurado ou sua pressurização de cabine cair, não tire a máscara. O avião vai ficar voando no piloto automático até acontecer um milagre e eu recobrar a consciência, ou acabar o combustível e o avião cair, igual aconteceu com o Helios 522 em 2005 e com tantas outras aeronaves que sofreram acidentes assim. Bora ver como é no Skyhawk. O scooter também possui um altímetro para a altitude de cabine e outro para a altitude da aeronave. Repare que a 12 mil pés, a cabine está a 8 mil pés, igual a do Hornet. Iniciamos a nossa subida e vamos ver o que acontece. Desligando o oxigênio. A altitude de cabine começou a subir.
Agora vamos ter noção do tempo. Aqui está o relógio. A 28 mil pés de altitude, a cabine já está um pouco acima dos 15 mil pés. Reparei que a imagem está um pouco embaçada e com cores mais fracas. Agora é certeza, estamos com hipóxia. Vamos ligar o oxigênio e ver o que acontece. Melhora instantânea. Percebi que a chave de pressurização da cabine está em Room Air, o que quer dizer que a pressurização está desligada. Mas nesse caso, o altímetro de cabine deveria indicar a mesma altitude da aeronave. Então, esse sistema não está modelado e a pressurização está sempre ligada. Mesmo assim, sofremos os efeitos de uma hipóxia que começou lentamente ao desligar o oxigênio e chegar perto de 18 mil pés de altitude de cabine. Assim, vimos que na aviação de caça, você pode enfrentar mísseis, caças inimigos ou até o clima. Mas um dos maiores inimigos está dentro da sua própria cabine, invisível, silencioso e implacável. A hipóxia. Se esse vídeo agregou valor para você, deixa o like, compartilha com seus amigos que curtem aviação e se inscreve no canal para mais conteúdos exclusivos sobre como é ser um aviador naval e viver o combate aéreo de verdade. Espero que tenha gostado e até a próxima missão.